Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Hoje aqui nós teremos a oportunidade de conversar com duas autoridades importantes da cidade. E diga-se de passagem que hoje administram, estão à frente, um da ACIP, que é o Ângelo Frias Neto, uma importante entidade que hoje colabora praticamente 100% para o desenvolvimento da cidade. Outra, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que é o secretário Sérgio Fortuoso. Antes, porém, nós vamos às notícias dos jornais, começando pela Gazeta de Piracicaba, que fala da saúde. A saúde quer reduzir partos prematuros. O índice de 8,2% de bebês prematuros em Piracicaba levou a Secretaria de Saúde a capacitar médicos para melhor acolher as gestantes. Também fala aqui sobre os arrastões contra a dengue nos bairros. Este jornal, lembrando que é de domingo, de ontem, e por não circular hoje na segunda-feira, então nós passamos as matérias do domingo. Fala também aqui sobre os especialistas que fazem uma série de debates sobre o videogame e a violência que o videogame pode gerar aí a alguns adolescentes, como tem acontecido nos últimos meses, não só a nível de Brasil, como a nível mundial também. Polícia Federal faz apreensão de estruturas metálicas de locomotivas, mais de 50 toneladas, e consultor e empresário investem na imagem, a estética, que é de grande importância. E o recorde de inscritos na corrida da Gazeta, a corrida da Gazeta Onda Livre FM, que movimentou a Rodoporto com 1.620 inscritos para a corrida de 10,5 km e caminhada de 5 km. No Jornal de Piracicaba nós traz como título já: a Polícia Militar registra 63 trotes por dia no 190. É uma coisa impressionante. Se o 190 é um telefone de emergência, um telefone de necessidade, como pode ainda ter pessoas que têm coragem de ligar para dar trote? Isso é o fim do mundo. Como diz o meu companheiro de profissão, Boris Casal, é uma vergonha o que fazem. Cidade tem 11 casamentos gays em 3 meses. Também traz aqui sobre o Águia, o patrulhamento aéreo, que completa 3 anos de atuação. Completou agora dia 1º de agosto, 3 anos de atuação em Piracicaba e que vem aí fazendo um trabalho brilhante. O Águia, que pertence ao comando do CPI 9. E também fala sobre a criança de 7 anos que deve ser alfabetizada. As crianças com 7 anos já deverão estar alfabetizadas. A meta é do governo federal e precisa ser cumprida a partir do próximo ano. Olha, eu acho bacana essa notícia, mas penso eu que a aula de educação moral e cívica, a organização social e política do Brasil, ainda o governo tem que pensar a trazer de volta. Falta muito patriotismo, civismo. O alfabetismo é importante, sem dúvida, mas precisa dessas aulas que são os complementos. Hoje, por exemplo, um aluno ele sabe cantar o hino do time de futebol e não sabe cantar o hino nacional brasileiro. Ele sabe o nome do técnico do time de futebol dele, não sabe quem compôs o hino nacional brasileiro. Então é importante que o governo pense um pouquinho no retorno das aulas de educação moral e cívica, que faz muita falta. E para terminar as notícias do Jornal de Piracicaba, só metade das empresas cumpre lei de cotas. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho aqui com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Sérgio Fortuoso. Falando agora do tempo em Piracicaba, tempo em temperatura para hoje, predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens, a temperatura mínima 11 graus e a máxima de 26 graus. Você vê as imagens da cidade de Piracicaba, aliás, da bonita cidade, nossa querida Noiva da Colina. A umidade relativa do ar fica entre 52% a 94%. O sol nasceu às 8h35 e deverá se pôr às 17h53. Daí as imagens que estão sendo transmitidas neste momento ao vivo daqui dos estúdios da Rede Opinião de TV, o canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Eu quero aproveitar esta oportunidade
para agradecer à Câmara de Vereadores e ao Panathlon Clube. Na sexta-feira nós tivemos lá a homenagem do Panathlon e eu fui um dos homenageados na categoria Jornalismo TV. Então quero agradecer aqui ao meu amigo Johnny, ao vereador André Bandeira, pela iniciativa de homenagear também a parte da imprensa. Na categoria rádio foi homenageado o André, da Rádio Onda Livre. Na categoria jornal, o competente jornalista Joacir Cury. E na categoria televisão foi homenageado o Marcelo Oliveira, que é aqui da Rede Opinião, do programa Opinião Agora. Está aí a imagem, no momento em que eu recebia a outorga das mãos do vereador André Gustavo Bandeira. Então, muito obrigado e agradecer principalmente à Rede Opinião de TV, ao Tim Viola. Essa homenagem eu divido com a Rede Opinião, com a Piracicaba TV, que foi onde eu comecei, e quero destacar aqui especialmente os jornalistas Samuel Santos e também o Elvésio Lázaro e toda a equipe da Rede Opinião. O meu eterno obrigado. Ao Luciano, o meu eterno obrigado por nós estarmos aqui hoje recebendo esta homenagem que é de grande importância, principalmente vindo do Panathlon Clube e do Poder Legislativo de Piracicaba. Bom, nós vamos para um rápido comercial e nós voltamos em seguida para falar com o presidente da CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, Ângelo Frias Neto, e também conversar com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Sérgio Fortuoso. Nós voltamos já, não saia daí. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Eu quero, antes de começar a falar com os nossos entrevistados, convidar a todos para uma palestra que será realizada no próximo dia 21 de agosto, quarta-feira agora, a partir das 19h30, que traz como título O Ouro da Liderança. Quem vai palestrar é o treinador do Dr. John Maxwell. Esta palestra ela é imperdível, já foi assistida por mais de 5 milhões de pessoas, também pessoas de mais de 144 países e agora inédito em Piracicaba. Mais informações você pode adquirir pelo telefone 3371-0433. 3371-0433, palestra O Ouro da Liderança, que será realizada no Teatro Unimep Taquaral, quarta-feira, agora dia 21 de agosto, a partir das 19h30. Bom, eu tenho a honra de receber aqui hoje, com muito orgulho, inclusive, duas pessoas importantes hoje na cidade de Piracicaba.
e que estão à frente de 2 órgãos de grande importância. Primeiro, nosso grande amigo Ângelo Frias Neto, presidente da CIP. Bom dia, Ângelo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores do Opinião Agora. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa, segunda vez, né? E falar com você é muito bom sempre. Muito obrigado, Ângelo. O prazer é nosso. E aqui ao lado esquerdo do Ângelo, ele já passou pela CIP, muitos anos ele ficou lá, sempre no anonimato, mas chegou um momento que alguém disse assim, olha, agora você tem que sair do anonimato. E saiu mesmo, fez um trabalho brilhante na CIP e está comandando a Secretaria de Trabalho e Renda. Sérgio Frutuoso, bom dia, Serginho, se me permite chamá-lo assim, que é carinhosamente conhecido, né? Seja muito bem-vindo ao programa Opinião Agora. Obrigado, Marcelo, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, um grande abraço a você, a todos os telespectadores, a toda a direção, né? Toda a equipe da TV Opinião, que fazem jornalismo com muito carinho, que fazem esses momentos diferenciados da TV, levando informação, levando conteúdo e propriedade. Bom dia, Ângelo, a gente vai poder disputar a bancada aqui, dividir a bancada, né? Não estamos disputando, não. E o Ângelo, assim, uma pessoa boníssima, um empresário bem-sucedido e um grande líder, né? Hoje dentro de uma entidade como a CIP, entidade que eu tive assim a honra de ser funcionário dela por muitos anos, ainda hoje a gente assessorando um pouco a diretoria, mas obviamente que os trabalhos da secretaria absorvem o tempo de forma quase que total. Mesmo assim, é difícil cortar o cordão umbilical de um lugar que você trabalha e gosta. Nesse caso, a CIP foi uma escola, é uma escola para a gente, uma entidade que trabalha as questões de Piracicaba, para Piracicaba e por Piracicaba. É um privilégio. Muito bem. Ângelo, você sabe que presidir a CIP, estar à frente da presidência da CIP já é uma honra grande, até mesmo porque a CIP hoje, dentro do município de Piracicaba, e está a nível até de estado, a CIP colabora em tudo, faz muitos papéis, inclusive na parte social, mas presidir a CIP em pleno ano onde ela se realiza 80 anos de fundação, é um orgulho muito grande. Sem dúvida, Marcelo, é uma grande satisfação estar à frente da entidade, né, nesses 80 anos, uma entidade que honra Piracicaba, que trabalha por Piracicaba durante todo esse tempo, né? Nós tivemos 26 presidentes ao longo desses 80 anos e temos uma diretoria de 54 componentes, né? 27 diretores, mais 27 conselheiros, todos voluntários, né, contribuição voluntária, e a entidade também é de adesão voluntária e não tem verba compulsória. Então, a entidade que ela existe porque ela contribui para o desenvolvimento dos seus associados, né, e da cidade de Piracicaba, sempre participativa desde o início, buscando no diálogo com os poderes públicos, né, executivo, legislativo, judiciário, ajudar na transformação da cidade, ouvindo seus associados, ouvindo a população, transferindo esse diálogo para os poderes públicos e buscando alternativas de desenvolver e melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. Serginho, nosso secretário de Trabalho e Renda, você ficou quantos anos na CIP? Eu comecei como diretor, na época voluntário também, né? Como o Ângelo bem frisou, a diretoria e o conselho são voluntários, não tem... Isso é importante destacar, porque tem algumas pessoas que pensam que a CIP, os diretores ganham, o presidente não ganha, é voluntário. Quem recebe são os funcionários que lá trabalham, isso é importante destacar. Então, nós ficamos um período como diretor, e na sequência nós já assumimos uma atividade profissional remunerada, funcionário, então no todo 18 anos. E o que é mais prático administrar? A CIP como diretor ou hoje a Centre como secretário? Então, na verdade é assim, daí quase que a maior parte do tempo, aí dos 18 anos, nós ficamos lá 12 como funcionário e desses 12 nós ficamos 10 como gerente, né, na gerência. Na verdade, depois de um ciclo de 18 anos junto a uma entidade, num trabalho, você já tem, né, eu brincava que a gente já podia bater a bola sem olhar quem estava do outro lado, que sabia que ia ter alguém para receber, e vice-versa. Né? Agora não, nós tivemos que construir um trabalho, tanto dos funcionários da secretaria nos conhecer, como nós a eles,
toda a legislação que envolve a secretaria por conta da sua missão principal, enfim, construir um relacionamento, mas são desafios diferentes. O que eu pego na essência é que todos na CIP trabalhavam com o mesmo norte, não tinha interesses outros que não fossem trabalhar a cidade, trabalhar a entidade, mas focando na cidade, não importa se era voltado ao trabalhador, se era ao empreendedorismo, no sentido de fomentar as oportunidades de negócio na cidade, um dependia do outro, isso era muito importante. No poder público também, de forma diferente. Eu brinco que hoje eu estou, até pouco tempo, apesar da nossa proximidade com o poder público, e digo, viu, poder público, todas as administrações que passaram, a entidade, o Ângelo bem frisou, ela não tinha um papel de trabalhar a questão partidária. Ela trabalhou muito ele bem falou, com o legislativo, com o judiciário e com o poder executivo, independente de quem fosse ou qual partido estivesse administrando ou estivesse no momento de discutir um projeto na Câmara, sempre teve diálogo aberto, defendendo os interesses, obviamente, mas isso ajudou a construir muito o perfil. Sempre uma grande parceira do poder público. Parceira, Sérgio? Parceira. E diga-se de passagem, foi bacana, isso foi interessante. Então nós tínhamos uma proximidade, agora nós tínhamos que fazer o quê? Aprender a trabalhar o executivo, que são outras cobranças, a imagem política anda um pouco abalada, não dos poderes. Os poderes, eles são precisamente importantes. Realmente. O que nós temos que, às vezes, é fazer a proximidade. Criou-se uma lacuna de bastante crítica, mas, às vezes, havendo a necessidade do fundamento. Então, eu não quero ser polêmico, nem esse é o momento aqui. É importantíssimo criarmos as reivindicações, é importantíssimo, enquanto sociedade, levarmos as necessidades, evidenciar aquelas situações que eventualmente estejam equivocadas. Mas respeitar os poderes constituídos é extremamente importante. Marcelo, aquilo que você falou no começo, com o resquício da ditadura militar, tira-se uma matéria importante do currículo escolar para não ter nenhum vínculo, nenhuma lembrança com a ditadura, né? A ditadura, exato, né? A ditadura. E tiraram educação moral e cívica porque achavam que era uma ligação, tá? Não colocaram nada de cidadania, foi tirado. E aí? Hoje nós vivemos inversão de valores, compromisso, nós falamos muito em direitos, não falamos muito em deveres. Essas questões nós temos que voltar e pôr à mesa. Sim, importantíssimas manifestações que estão acontecendo e que aconteceram. Obviamente que nós temos que fazer um apartheid aí. Violência, baderna, depredação, isso não tem fundamento nenhum. Isso não tem fundamento e não constrói. Mas um debate sério, levantado. Então hoje no poder público, o que a gente vê? Antes eu estava vendo o jogo da arquibancada, agora eu estou jogando futebol, agora eu estou no campo. Então a coisa muda, mas é extremamente importante poder desfrutar dessa oportunidade. É uma construção que o prefeito Gabriel Ferrato nos deu com o Norte. Hoje conversando mais proximamente com a Câmara de Vereadores, muito importante o debate com os vereadores, que eles trazem a demanda da comunidade para a gente, conversando com as entidades, tem um relacionamento estreito, né, com a CIP, CIMESP, com o CIESP, com a Placana, tudo que trabalha a questão, o CONESP, Conselho das Entidades Sindicais por meio de seus sindicatos, a Comissão Municipal de Empregos. Então, nós temos um canal muito estreito de relacionamento e isso é um privilégio. Muito bem, secretário. Presidente Ângelo, nós falamos aí dessa importância, né, da CIP completar 80 anos e com o senhor à frente da entidade como presidente. Mas nesses 80 anos, quais foram os avanços da entidade em Piracicaba? Olha, ao longo dos 80 anos da entidade, tivemos sempre muito lutando para o desenvolvimento da cidade e procurando também auxiliar os associados para que eles individualmente, cada um se desenvolvesse, né, dando ferramentas para isso. Dentro das conquistas para a cidade, nós podemos ressaltar as mais recentes, né, a requalificação da Praça Central Zé Bonifácio, a requalificação da Rua Governador Pedro Toledo, a Lei da Cidade Limpa, o sistema de estacionamento controlado eletrônico, né, que são avanços que vieram permeando, vieram trazendo para a cidade para ajudar no desenvolvimento aí da cidade como um todo, né? Tem outros projetos de corredores comerciais também de requalificação em andamento, também
o aglomerado urbano também, a CIP trabalhou junto, trabalhamos também na vinda da empresa Hyundai, quando estavam as negociações, facilitando às vezes alguns encontros, essas coisas, e trabalhamos também no tempo mais antigo, né, na rodovia Estrada do Açúcar, né, e outras coisas, sempre. Bom, para se ter uma ideia do peso que a CIP tem hoje em Piracicaba, aliás, desde a sua fundação sempre teve, mas a cada vez mais se estruturando e cada vez mais desempenhando seu papel de forma muito exemplar, profissional e gratificante, que o viaduto da rodovia Luiz de Queiroz tem o nome da CIP, um dos viadutos. Sem dúvida, eu acho que isso é uma homenagem, foi bastante significativa para nós, né? A denominação do viaduto da rodovia Luiz de Queiroz no entroncamento com a rodovia Bandeirantes, que aliás esse prolongamento também a CIP participou na época da luta para trazer mais perto de nós, né, esse prolongamento, e por uma iniciativa do deputado estadual Roberto Moraes, a entidade foi homenageada com sua denominação lá. Além disso, nós fazemos diversos trabalhos para os associados, né? Desde análise de crédito, né? Serviços de orientação sobre análise de crédito, serviços de cadastro do crédito para facilitar, certificação digital, ISO 9000, trabalhos de convênios de saúde, convênios com escolas, temos a Escola de Negócios, que estamos desenvolvendo em parceria com a Unimep e com a SPM São Paulo. E se me permite, presidente, as importantes palestras com nomes aí grandes que a CIP traz hoje também a Piracicaba. Sim, sem dúvida. Palestras que procuram trazer debates com os associados e com a população sobre assuntos importantes para a comunidade e outros projetos. Temos, e um dos projetos resgatando a memória da cidade, né? Temos o Memorial do Empreendedorismo, onde resgata toda a história do empreendedorismo de nossa cidade, desde 1767, né? Com o capitão Antônio Corrêa Barbosa, capitão fundador, que montou sua fábrica de barcos, até todos os outros ao longo da história de Piracicaba que vieram trazendo esse desenvolvimento para a nossa cidade, né? Tornar uma cidade pujante de liderança. É importante porque isso traz a memória, traz a lembrança e o exemplo para o cidadão piracicabano. Nós já vemos esse memorial desde o ano passado em convênio com a Secretaria Municipal de Ensino e a Secretaria Estadual de Ensino, vamos promovendo visitas das escolas ao memorial para os alunos conhecerem e também para inspirar as pessoas do que nossa cidade fez, faz e pode fazer. Parabéns, essa iniciativa, por tudo que a CIP faz, mas essa iniciativa do memorial é brilhante. Secretário Frutuoso, hoje, atualmente, como o senhor vê a situação do mercado de trabalho, considerando que ao abrirmos os jornais, e até mesmo quando passamos em frente à Centre, nós vemos ali uma grande quantidade de pessoas, filas ali que procuram uma vaga de emprego, nos jornais a grande demanda de pessoas que procuram emprego, embora o índice de desemprego tenha caído bastante na nossa cidade, graças ao trabalho feito pela Centre, e também, ainda hoje, nós falamos agora há pouco sobre uma matéria que saiu no Jornal de Piracicaba, que fala das empresas que estão cumprindo, somente metade das empresas estão cumprindo a lei de cotas que destina vagas de trabalho deficientes. Vamos falar primeiro da situação do mercado de trabalho e depois nós falamos dessa parte da vaga. Marcelo, o grande problema que nós detectamos junto a essa situação, se nós pegarmos o histórico recente da secretaria desde a criação dela, que ela é uma secretaria jovem ainda, tem 5 anos, sim. A criação dela já trabalhava os dados estatísticos do movimento de empregabilidade no município. Desculpem. Quer tomar uma água? Não, tranquilo. É a emoção de dividir a bancada com ilustres pessoas aqui. Exato. Desculpem aos telespectadores. Se nós observarmos essa movimentação,
ela traz dados históricos e estatísticos importantes. Nos últimos anos, o único ano que nós tivemos um desempenho negativo, um saldo negativo de emprego, foi em 2009, reflexo da crise internacional de 2008, que afetou a todos. Nós tivemos um negativo de 500 postos de trabalho no fechar do ano. O que nós temos que ser bastante maduros na análise é o seguinte: Piracicaba e a nossa região, ela teve alguns benefícios por políticas bem estruturadas e adotadas ao longo do tempo. Essas movimentações, a criação do parque tecnológico, a criação do parque automotivo, a vinda de novos empreendimentos e investimentos na cidade, que estabilizou todas as atividades. Isso é cíclico. Às vezes um setor desponta, o outro está em baixa, isso vai mantendo a estabilidade econômica, o desempenho, e a empregabilidade acaba se estabilizando. Nós temos sim algumas dificuldades em alguns setores, isso não é privilégio só nosso, mas a vinda da montadora e todas as satélites, as fornecedoras a ela, e hoje já passam a fazer peças de reposição, isso é extremamente significativo. Tivemos a sorte de que esse veículo aqui produzido caiu nas graças e no gosto do país, e isso gerou um movimento fantástico. Para a cidade não tem uma situação mais confortável. Por quê? Aqueles setores que não estavam com bom desempenho, acabando não sendo para o setor, ou para aquele núcleo, ou para aquela empresa, a pessoa perdeu o posto, mas ela conseguiu a recolocação. Não é? O que nos compete, Marcelo, é a atenção sob maneira. Obviamente que as políticas nacionais, estaduais e municipais também, mas principalmente aquelas políticas macro de economia, de ação, de regulagem, que obviamente que isso compete ao governo federal. Não estamos aqui fazendo analogia a de quem é a administração, não. Só dizendo que tem política macro. E aí não dá para você pode opinar, participar de debates, emitir sugestões. Porém, a questão do dólar, tudo isso afeta instantaneamente. Numa economia globalizada, o reflexo é instantâneo. Então, se você não tiver agilidade no conter inflação, no manter o equilíbrio da exportação, a importação, nós não podemos isolar e fechar o país. Mas se você não tomar alguns cuidados com o sistema produtivo, com os impostos, que nós temos uma carga tributária significativa, bem como a questão dos custos da produção, se você afeta a indústria e a produção, consequentemente o nosso desempenho não é satisfatório, nós perdemos competitividade com o mercado exterior, e você tem dois problemas: você não consegue exportar, não consegue também manter a venda no mercado interno, porque a importação acontece. Exato. E aí você tem um problema de desequilíbrio, e isso vai repercutir aonde? Nas cidades, porque toda a economia gira no município. Sim. Vai estourar um problema para a administração municipal, vai estourar um problema para a Câmara de Vereadores, para todos nós. Iniciativa privada, todos, porque o reflexo começa, a cobrança começa a ocorrer. Então, felizmente, a situação de empregabilidade em Piracicaba, no setor de comércio, indústria e serviços, e agregue-se a isso, construção civil, a indústria da construção civil, toda a complexidade, inclusive a área de produção agrícola, tudo isso reflete pontualmente. A situação nossa, em linhas gerais, é estável. É uma situação, obviamente, que requer muita atenção sempre, mas é uma situação confortável se nós formos verificar outras épocas ou ainda outras regiões do país. Agora, não podemos, em hipótese alguma, descuidar. A nossa secretaria compete a qualificação desses profissionais, para deixar esses profissionais preparados para as oportunidades que surgem. A mudança é muito rápida. Hoje uma indústria está fazendo isso, amanhã ela tem que atender uma nova necessidade, uma nova demanda para ser competitiva. Você tem que ter pessoas prontas e preparadas para atender essa demanda. Isso também a gente pode falar do comércio, nós podemos falar de serviços, essa grande movimentação econômica, empresarial, profissional aqui da nossa cidade e do entorno. Aliás, falar em classificação, secretário, a classificação profissional, onde vocês até preparam, aí começando já da adolescência, nós sabemos que a Centre ela oferece aí vários cursos de capacitação profissional, desculpa, eu falei qualificação e capacitação, mas dentro desta capacitação,
Teoricamente falando, o aluno ou o jovem ele é preparado para exercer tal tipo de profissão. Mas existem os mais antigos que eles não têm o conhecimento na teoria, eles têm na prática. E fazem hoje, semelhante ou igual, até mesmo que não dizer, da mesma forma em que um aluno hoje que faz a capacitação, que passa pelo curso teórico faz. E aquele que aprendeu na prática somente, ele tem até um desempenho melhor. Como que fica hoje esta situação? Perfeito, Marcelo. Boa pergunta. O grande desafio nosso é esse. Inclusive, nós estamos aplicando, vou aproveitar a oportunidade aqui, eu sei que em algum momento você vai perguntar, que vocês preparam muito o roteiro aqui, mas nós temos uma pesquisa que nós estamos aplicando em conjunto, né? Nós convidamos aí a USP, né? A Exalc, a nossa tradicional Exalc, a Unimep também, uma outra universidade renomada, e a FUMEP, a Fundação Municipal de Ensino, a gloriosa Engenharia de Piracicaba. Sim. Essas 3 universidades, em conjunto, estão aplicando metodologicamente, dentro de um critério totalmente concebido pelos seus mestres e doutores, para que nós tenhamos um diagnóstico da empregabilidade, das oportunidades de trabalho na cidade e dos desafios. Um raio-x, nós temos a percepção, o tato. Hoje nós, a partir de novembro, nós teremos a certeza, porque estamos ouvindo a base sindical dos trabalhadores, os legítimos representantes dos trabalhadores por meio dos sindicatos. Nós estamos ouvindo todas as empresas de RH e os profissionais de RH das empresas. Nós estamos ouvindo todos os educadores e formadores de cursos profissionalizantes e técnicos. Estamos falando aí Senai, todo o Sistema S, Senac, SEST e Senat, ouvimos o Sebrae também, estamos ouvindo as FATECs e ETECs, que têm um papel fundamental. Estamos ouvindo também as entidades que atuam diretamente com as pessoas com deficiência, porque também tem um eixo nessa situação. Realmente. Os educadores do ensino médio, ensino fundamental, ou seja, a Diretoria Regional de Ensino. Por que tudo isso e faltando só um núcleo que nós deveremos estar marcando já para a próxima semana, que é as entidades patronais, né, os representantes e as empresas. Okay. Para que tudo isso? Para conceber o conceito do que tem que ser questionado junto ao público. Nós vamos ouvir daí diretamente os trabalhadores, jovens e adultos, que bate nessa questão que você fala da prática, né? Teoria e prática. Só a teoria não adianta. E a prática, por conta da atualização dos equipamentos que são oferecidos, as ferramentas que são disponibilizadas, os equipamentos que têm que ser operacionalizados em qualquer dos setores, comércio, indústria e serviço, faz-se necessário a pessoa ter uma qualificação. Essa é a nossa preocupação. Indo de ponta a ponta, saber, Marcelo e Ângelo, eu estou admirado. Na abertura dos cursos que nós temos lançado, quer com verbas da municipalidade, né, quer com verba do Estado ou da Federação por meio do Ministério do Trabalho, o que as mulheres estão avançando nos postos de trabalho é extremamente significativo. Eu vou dar exemplo de 3 cursos. Pintura automotiva, 25% mulheres. Operadora de empilhadeira, operador de empilhadeira, 40% mulheres. Soldagem, 38% mulheres. Almoxarife, 60% mulheres. Ou seja, eu não estou aqui falando dos cursos de serviço, não estou falando dos cursos de comércio. Por quê? Porque tradicionalmente comércios e serviços despontavam muita mulher. Sim. Agora a mulher está indo para a indústria. E com detalhe, elas estão disputando de situação igualitária. Por quê? Tem detalhe, são caprichosas na soldagem, são caprichosas na pintura, evidencia todo o seu talento ali, né? Exato. E uma coisa que até então era eminentemente masculina, operador de empilhadeira são cuidadosas, olham manobra empilhadeira. Para a gente é gratificante poder vivenciar essas situações, essas mudanças, porém reflete no mercado. Elas impactam, porque você poderá ter outros postos fazendo falta para alguns. É mudança. Então nós temos que ter toda o olhar, né, 360 graus, para que sejamos assertivos nas políticas municipais, naquilo que é de nossa competência, preparando pessoas, orientando pessoas, quer
que estão ingressando no seu primeiro emprego, que são jovens que estão indo para o mercado de trabalho, os adultos que, como mulheres, por exemplo, que nunca tinham ido ao mercado de trabalho porque cuidavam de casa, dos filhos, e agora querem melhorar a sua renda, né? Os homens que estão vendo, epa, já não dá mais para ficar só naquele conceito, o que eu sei é suficiente, eu preciso modernizar. Mas nada, Marcelo, nada, para qualquer das áreas de atuação, nada, indústria, comércio e serviços, nada sobrepõe ao talento, dedicação, essa questão de comprometimento, cordialidade. Então, hoje as escolas técnicas profissionalizantes não abordam só todo o ensino técnico voltado à área de atuação, observam também as questões de moralidade, ética, companheirismo, respeito mútuo, que são as coisas que permeiam a relação humana. Então é muito interessante esse assunto, ele aprofunda, dá para a gente ficar aqui a tarde toda e vamos embora. Mas eu só vou fazer um parênteses na questão, como você também bem tocou no assunto, da lei de cotas. Isso. Se você permitir, eu já vou no eixo. Por favor. Tudo bem, Angelo? Tudo bem. Então vamos lá. A lei de cotas é uma lei importante, ela é uma lei federal, né, e que estabelece cotas mínimas para as pessoas com deficiência que devam adentrar ao mercado de trabalho. Tem nuances, nós fizemos um evento recentemente, o Sou Capaz, que foi uma ação aí que envolveu as entidades patronais, os sindicatos, também a nossa gerência regional do trabalho e do INSS, além das entidades que atuam diretamente com a pessoa com deficiência. Sim. Nós temos realidades e nós temos que nos preparar para isso. É uma lei, tem que ser cumprida, porém, nós estamos trabalhando fortemente na conscientização das empresas, que ela tem que passar por um ciclo de preparação, não só da mão de obra que vai atuar naquela empresa, e isso é o poder público que tem que, aquela primeira qualificação, nós enquanto poder público temos que trabalhar e oferecer isso para a empresa, senão você também põe a cota, determina a lei e você não dá o instrumento para a pessoa poder fazer a gestão, complica. Então nós temos dado o nosso passo, oferecido os cursos e também nós diagnosticamos a necessidade de preparar a empresa para receber. Sim. Se ela tem estrutura física adequada para receber, um ambiente seguro de trabalho, como que vão se comportar aqueles profissionais que já atuam na empresa a conviver com uma pessoa com deficiência. Uma coisa é muito importante, as pessoas com deficiência, o que pode divergir da outra, ou diferenciar da outra, melhor dizendo, é aquela limitação que a pessoa possa ter, mas são pessoas comprometidas, altamente capazes. Sim. E quando vão para a empresa dão um show. Realmente. Dão um show, são profissionais talentosos. O que temos que fazer é unir a ponta. Então há um trabalho seríssimo por todo esse conjunto de pessoas fazendo e tentando pensar o perfil da empresa, a necessidade que ela tem e mudando cultura. Isso é cultura. Nós temos que trabalhar fortemente para mudar. Então, há essa vontade das empresas e das entidades receber, há um trabalho forte por parte da base sindical, né, o CONESP nos ajudando, a Comissão Municipal de Empregos, o Ministério do Trabalho, o INSS, as entidades que atendem e atuam com esses profissionais, que eu tenho certeza que nós conseguiremos reverter esse quadro ao longo desses próximos anos, porque investimentos estão sendo feitos na qualificação, que é o nosso papel. Aliás, você falou aí da preparação, da estrutura da empresa, inclusive no que diz respeito à acessibilidade, porque nós temos empresas hoje grandes ou pequenas que ainda falta aí acessibilidade para o deficiente, seja ele trabalhando na empresa ou indo para visitar a empresa. Né? Exatamente, cultura mesmo. Né? Exato. Presidente Ângelo Frias Neto, com esta situação de que as mulheres estão saindo, né, da parte comercial indo para a parte industrial, como é que vai ficar agora a situação das lojas, né? Porque hoje eu já tive a oportunidade de trabalhar no comércio e na minha época nós trabalhávamos na Baby Calçados, aliás, saudade dos bons tempos de Baby, comecei com 13 anos de idade, hoje 13 anos não pode trabalhar, a lei não permite, né? Mas eu agradeço a Deus e ao governo da época que eu pude começar a trabalhar com 13 anos de idade. E na Baby naquela época nós tínhamos lá, por exemplo, vamos dizer 40 funcionários, 10 eram homens e 30 mulheres, né, na parte do comércio. Agora, diante dessa situação que o nosso secretário bem colocou, isso é brilhante essa iniciativa das mulheres,
Quais serão as perspectivas para o próximo semestre no cenário comercial no que diz respeito às vendas? Por que eu citei as mulheres, presidente? Porque como o secretário disse, a mulher ela é mais receptiva, ela tem um carinho, né, maior para trabalhar com o cliente. Como é que vai ficar agora a situação com a CIP? Certo. Olha, a CIP atende comércio, indústria e serviços, né? E nós vemos que, como o Sérgio disse, na parte industrial, muitas mulheres entrando na parte industrial, mas no passado nós já tivemos empresas onde se empregava grandes contingentes de mulheres que até foram embora. A Philips era aqui em Piracicaba, empregava um contingente muito grande para a população da época, né? A Boys também, né? Então, eu acho que são coisas cíclicas e vão se acomodando. O que acontece? A mulher mostra que tem capacidade igual ao homem para a maioria das atividades, né? E depende de uma qualificação. Né? Ela tem do lado dela a dedicação maior, a maior atenção, e então elas acabam se destacando em algumas funções. Eu acredito que isso o mercado se equilibra, principalmente porque nós temos hoje grande parte da nossa população situada entre os 18 e 35 anos, né? Que são pessoas, a população economicamente ativa, em idade de trabalho, de produzir, então isso jovens, grande parte da população brasileira. Isso é um handicap favorável ao Brasil, que vai durar uns 20 anos, que todo mundo produzindo, então isso, o país está no bônus demográfico. O que nós precisamos tomar cuidado e partir para reformas, que nós temos algumas amarras que não deixam nós nos desenvolvermos. Apesar de todo esse bônus demográfico, nós não aproveitamos a contento, né? Qual que seria, né? Nossas legislações, nossa infraestrutura, nós temos legislação trabalhista e tributária que amarram o desenvolvimento do Brasil, porque a competição é mundial, o mundo é globalizado, quer dizer, o que você faz aqui, por exemplo, a legislação brasileira não atinge outros países. E o que acontece? O produto brasileiro cada vez perde competitividade, por isso as nossas indústrias estão passando por dificuldades porque não conseguem exportar. Nós vemos, nos últimos 20 anos, nós mudamos o perfil de exportação para a China, que nós tínhamos na pauta de exportação para a China na década de 90, aproximadamente mais 60%, 70% da exportação brasileira para a China é o produto industrializado. Hoje, 80% é matéria-prima básica, tanto agrícola quanto mineral. Quer dizer, nós não nos preparamos, né? Nós temos custo de insumos muito caros, porque não temos infraestrutura adequada, né? Portos caros, transporte caro, tudo não adequado, tornando o nosso produto muito caro. Falta a educação, preparo das pessoas também, né? O que acontece? Estava conversando com o diretor da ArcelorMittal e conversando sobre o custo de energia elétrica, por exemplo. Eu falei, eles falaram, olha, o diretor me falou, nós temos 60 usinas ao longo do mundo, usinas siderúrgicas, e a do Brasil aqui é a quinta mais cara energia elétrica do mundo. Mais cara. Isso com todo o sistema de hidrelétrica, tudo que nós temos, é a quinta mais cara do mundo. Quer dizer, como que você vai competir com China? Tá? Hoje nós conversando com um ex-presidente do grupo Dedini, né? Ele estava dizendo, olha, na época, no passado, a siderúrgica que pertencia ao grupo Dedini exportava vergalhões para a China. Hoje nós exportamos minério de ferro para a China e compramos vergalhões da China, feito com energia elétrica mais barata, com tributação mais barata, com a legislação trabalhista lá que não tem tantos custos quanto daqui. Quer dizer, nós não temos competitividade, é muito difícil a competitividade. E isso nós precisamos um alerta, quer dizer, nós temos um benefício da população extremamente bem dividida, numa faixa etária, ávida por produzir, por gerar riquezas, e temos essas amarras que não deixam nós desenvolvermos a contento. Então isso é lamentável, né? Lamentável. Agora, na cidade de Piracicaba, nós temos bastante diferenciais. Nós fizemos agora a pesquisa do Dia dos Pais, de volume de vendas. Nós tínhamos uma expectativa dos empresários em um aumento de 6,5% do volume de vendas e constatamos um aumento de 5,8% na finalização, o que nós acreditamos que é um volume bastante significativo, pouca diferença entre a pesquisa e o resultado.
mas um destaque muito grande para o resto do país, que deu em torno de 3% aumento. Foi o menor aumento de volume de vendas de Dia dos Pais no país. E nós tivemos quase o dobro, né? 5,8% é quase o dobro dos 3%. Sim. Então, nós vemos que, apesar das dificuldades, nós temos uma situação favorável. Nós temos uma dificuldade no setor sucroalcooleiro, porque o governo, por políticas do governo de energética, né, que beneficiando somente o pré-sal e largando todas as demais formas de energia do Brasil, passando por muita dificuldade. Em Piracicaba tem muitas indústrias ligadas a esse setor. Por outro lado, nós tivemos a vantagem de receber aqui a Hyundai, o parque automobilístico, tivemos também o parque tecnológico e também a instalação da Raizen, né? Transferência da Raizen, que é a joint venture da Cosan com a Shell aqui em nossa cidade, que vieram transferindo muitos empregos da Shell, da ESSO, todo para a cidade de Piracicaba. Isso foi benéfico. Então, isso tem colaborado para o crescimento de nossa cidade. Além disso, como eu trabalho no mercado imobiliário, a gente sente, tanto na área de venda e locação, pessoas vindo para Piracicaba em função da transferência, do interesse de vir para o interior, de fugir um pouco da capital, daquelas dificuldades. Então, profissionais que não dependem de estar diariamente ou diretamente focados só na capital São Paulo, na região metropolitana, muitas vezes preferem vir atuar na cidade. Às vezes, por exemplo, um consultor na área de marketing que eu estava conversando, ele atua em vários locais do país, que ele dá consultoria, tal, precisa estar sempre viajando, então para ele estar em São Paulo, estar em Piracicaba, tanto faz. E em função de qualidade de vida, eles optam por vir para cidades do interior que oferecem uma boa infraestrutura, facilidade de acesso ao aeroporto, 70 quilômetros do aeroporto de Viracopos, né, 72, ou facilidade de acesso a São Paulo, né, tem internet, tem celular, todas as coisas, você está conectado ao mundo. Okay. E com facilidade de trabalho, né, e com uma qualidade de vida muito melhor para a pessoa, para a sua família. Muito bem. Bom, é uma pena, né? Mas estamos chegando ao final do programa. Como passa rápido, né? Presidente, secretário, 1 hora, só muito pouco, mas eles vão voltar para a gente conversar mais, falar mais, inclusive abordar esse assunto aí, quando o secretário disse sobre a colocação das mulheres no mercado de trabalho, no mercado industrial, que é um fator muito importante hoje, não só para Piracicaba, como para todo o nosso Brasil. Mas eu vou primeiro pedir as considerações finais do nosso presidente, Ângelo Frias Neto, presidente da CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, também presidente do Grupo Frias Neto, hoje se não for se me permite dizer assim, presidente, é uma das mais conceituadas, um dos mais conceituados grupos no mercado imobiliário hoje de Piracicaba e região. Então, as suas considerações finais, presidente. Olha, você perguntou então sobre a expectativa do segundo semestre. Nós esperamos aqui para o comércio, serviços aqui da cidade, crescimento de vendas nesse segundo semestre, haja visto o resultado do Dia dos Pais, que, como comentei, né? Então, acreditamos aí esse desempenho ao redor de 6% de aumento de venda, né? Até o fim do ano. Agora vai chegar o Natal também. O Natal tem a contratação de mão de obra temporária. Isso vai ajudar no desenvolvimento. A par disso, muitas ações que o governo federal tomou, apesar de isso falta um planejamento a longo prazo, são coisas paliativas e pontuais que podiam fazer parte de um plano mais global, também começam a fazer efeitos, né? Esses planos de investimento, de infraestrutura que já vem sendo anunciado há 2, 3 anos atrás, mas que eles não, alguns agora parecem que começam a andar. Então isso também colabora para somar a essas expectativas positivas e ampliar o resultado do desenvolvimento de nossa economia. Eu quero já estender o convite para o senhor voltar aqui e falar sobre o Natal, né, quais serão os projetos da CIP para o Natal e também as perspectivas do mercado comercial, mas o presidente vai voltar numa outra oportunidade. Desde já, meu muito obrigado aqui pela sua presença, presidente. Uma honra grande fazer um bate-papo gostoso aqui com o senhor. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí aos participantes aí da TV Opinião, né, e ao público, telespectadores do Opinião Agora, obrigado. E obrigado, Sérgio, aí, pelo privilégio aí de participar aí da sua companhia nesse debate. Secretário Sérgio Frutuoso, temos mais alguns minutos, mas antes das suas despedidas,
o seu balanço nesses primeiros 6 meses como secretário de uma das pastas mais importantes do governo Gabriel Ferrato. Perfeito, Marcelo. Como a gente falou, essa relação já anterior com os sistemas, né, com tanto o CONESP, com a Comissão Municipal de Emprego, com as entidades patronais, com a Câmara de Vereadores, os secretários já que têm uma vasta experiência, né, já passaram aí por outros mandatos, e agora também alguns que iniciam conosco, é um aprendizado, tem sido fantástico poder, desculpem, viu, a emoção reforçada da despedida. Nós estamos ao vivo, viu, secretário? Então é tranquilo, pode tudo. Quem nos assiste entende que ao vivo vale tudo. Não dá, está ensaiando aqui ao vivo. Mas veja, é extremamente significativo poder participar desse momento. É um momento histórico também, a cidade crescendo, é uma cidade de referência, que as pessoas optam em vir para cá. Ela tem tudo, ela tem ainda essa coisa do interior, esse contato fantástico do seu povo, um rio fantástico, uma paisagem magnífica, ela atrai pessoas. E também ela é pujante, ela é de vanguarda, ela tem parque tecnológico, ela tem as universidades de ponta, centros de pesquisa renomados, na área de saúde, atendimento e tratamento de alta complexidade, enfim, pouca coisa é diferenciado de cidades como a nossa para as outras, mas o que ela tem é extremamente significativo. É um privilégio poder estar desempenhando, poder desfrutar da companhia de pessoas e líderes como o Ângelo na área patronal e de outras lideranças dos outros setores que têm contribuído de forma íntegra e impecável para que essa cidade possa sempre prosperar e ocupar o seu espaço no cenário desse país. Quando nós falamos, Marcelo, de preocupações no sentido de fazer ações proativas, para que a gente possa colher bons frutos, não esperar ser reativo, só acontecer o problema e depois sair correndo atrás. Temos tentado pensar isso colegiadamente, coletivamente, dar continuidade a um excelente trabalho que a professora Ângela fez à frente da secretaria, dar em ato contínuo, aplicar o pouco conhecimento que a gente tem, mas de forma bastante determinada, conversando a cidade, pensando a cidade coletivamente naquilo que concerne as nossas esferas de ação da secretaria. Lógico, dependemos muito de políticas públicas que venham, né, que são de competência das outras esferas, quer federal ou estadual, tanto no cenário da relação, mas que a gente sempre consiga o seguinte, dar as condições de desenvolvimento das nossas empresas, que elas sejam prósperas, não é? E que possam sempre gerar trabalho e renda de qualidade, né? Condições harmoniosas da relação capital-trabalho, sempre dando condições de competitividade para a empresa, isso é fundamental, e condições dignas de trabalho, remuneração e ambiente de trabalho. Essa é a ação e eu posso assegurar, eu sei que as empresas pensam assim, se não tiver bons profissionais, não teremos um bom desempenho. Felizmente nós temos excepcionais lideranças, eu confio muito na continuidade, né? Ele não pode ser continuista porque as coisas se renovam, é um ser vivo, não é? Ela muda muito rápido, mas nós temos que ter agilidade, temos que ter a firmeza de poder trabalhar os interesses da nossa cidade, da nossa região, para que consigamos viver harmonicamente com as políticas que melhoram as condições de vida do povo brasileiro, porque uma ação aqui reflete lá e vice-versa. Então, contem sempre com a Centre, contem conosco, eu posso estar aqui falando, o prefeito tem determinado isso, o Gabriel tem falado, façam e façam bem feito, o melhor que é possível com o que nós temos. Está sendo um grande privilégio poder fazer e contar sempre com vocês, Marcelo, e todo esse grupo, né, da TV que tem feito, né, trazido as manifestações para cá, os debates para cá. Então a TV Opinião tem tido um papel importante, como outros agentes da imprensa, né, da mídia local e regional, que ajudam a dar uma provocada na gente. Então contem com a gente. Ângelo, é um privilégio poder tê-lo como presidente da CIP, trabalhar contigo. É uma pessoa séria, ética e tem muito conhecimento e condições de fazer um trabalho excepcional ao longo da história da ACIP. A CIP contribui sobremaneira com a cidade, eu posso fazer porque eu trabalhei. E aqui eu peço licença, Marcelo, Ângelo, claro, e todos aqui da organização do programa, para deixar assim um carinho muito especial
a família do Dr. Gorga, que passado agora, no sábado, nos deixou, na sexta-feira à noite, nos deixou pela madrugada. Uma pessoa boníssima, que dedicou mais de 45 anos à CIP, né, Ângelo? Uma pessoa que deixou um papel impecável. Então, na pessoa dele, uma saudação a todos os familiares e a todos os profissionais do direito em Piracicaba, mas principalmente o nosso carinho, o nosso abraço a todos os familiares do Dr. Gorga, porque a família cipiana está de luto com o seu passamento. Obrigado, Marcelo. Conte, olha, é um prazer vir aqui. Toda vez que vem, o pessoal na rua cobra, viu? Você não falou tal assunto, você escapou um pouco. Então, as pessoas assistem, acompanham e cobram o desempenho da gente, viu, Marcelo? Obrigado. Bom, secretário, presidente, as portas estão sempre abertas da TV Opinião, do programa Opinião. Agora não tenho a menor dúvida. Eu quero também, em nome da Rede Opinião, externar os nossos sentimentos de pesar à família do Dr. Gorga, pelo passamento. E a vida é assim, né? Mas é uma passagem, nós saímos desse plano e vamos para o outro. E tão breve encontraremos o Dr. Gorga de novo, não tenho a menor dúvida. Eu quero aqui, se me permite, secretário, mandar um recado ao prefeito Gabriel Ferrato. Prefeito, o senhor escolheu a pessoa certa para a secretaria certa, tá? Isso não tem a menor dúvida, sem demagogia, porque o Serginho não precisa disso. Mas a professora Ângela fez um excelente trabalho na pasta, continua na educação com um trabalho maravilhoso e está aqui o competente profissional Sérgio Furtuoso, que está aí com muito profissionalismo e brilhantismo administrando a Centre. Prefeito, parabéns pela escolha. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que hoje toma posse na Câmara de Vereadores de Piracicaba o vereador Gilmar Tano. Ele substitui a vereadora Madalena por 30 dias. A vereadora está afastada por um motivo de tratamento de enfermidade. Ela está acometida de um câncer na próstata. O vereador Luiz Antônio Leite, o Madalena, como é carinhosamente conhecido, e se afasta por 30 dias. Parabéns ao vereador Gilmar Tano, nós aí desejamos sucesso nesses 30 dias. E a vereadora Madalena, que Deus abençoe e lhe dê uma rápida recuperação para voltar na Câmara de Vereadores. A senhora sabe que a senhora é um ícone da cidade e ali na Câmara também colabora e contribui para um papel muito importante como parlamentar dentro do Legislativo Municipal. A vocês o nosso muito obrigado, obrigado à Rede Opinião. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã às 11 horas com mais um programa Opinião Agora. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.